Oi, queridos, aqui é o professor Murilo Antônio, de redação, e eu tô aqui para ler minha redação nota 1000 do Enem 2023. Então, queridos, em 2019 eu tive uma aluna que tirou nota 1000 na redação do Enem, e naquele ano eu tinha feito o Enem também, e tirei 980. E aí desde então eu faço o Enem em busca dessa nota 1000, e nesse ano deu muito certo. Saiu no G1, saiu no Portal Nacional da Educação, eu fiquei muito feliz. E o objetivo desse vídeo é eu ler essa redação com vocês, analisá-la, eu quero mostrar como professor de redação o que eu fiz nesse texto para me aproximar ali da nota máxima, e eu espero que acrescente aí nas redações que vocês forem fazer, tá bom? Então vamos começar. Relembrando que o tema foi Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Reparem que esse tema ele tem basicamente 3 núcleos muito importantes que vocês têm que desenvolver ao longo do texto. O núcleo mulher, o núcleo trabalho de cuidado e o núcleo invisibilidade. Como a gente sabe, eu acho que o estudante de longa data no Enem, ele foi avisado pelo seu professor que as redações do Enem não podem apresentar lacunas de sentido. O que é isso? Tudo que você afirma ali no texto tem que estar desenvolvido, especificado. O texto do Enem ele tem que ser autossuficiente. Isso significa que quando você fala de uma mulher lá na redação do Enem, com base nesse tema, você tem que especificar que mulher é essa. Quando você fala do trabalho de cuidado dessa mulher, que trabalho de cuidado é esse? Né? E como que essa invisibilidade ela acontece? Então eu acho que esse é o primeiro passo. Você como aluno leu lá a frase temática do Enem, identifica os núcleos, aquilo que é mais importante para você não tangenciar, não fugir do tema e tente especificar esses termos ao longo do seu texto. Eu acho que isso é uma dica muito importante para você não ter lacunas de sentido, não perder nota em argumentação e se aproximar aí da nota 1000. Tudo bem? Então vamos ler agora a minha introdução. A máxima "o trabalho dignifica o homem", apregoada pela ética calvinista durante a Reforma Protestante, foi essencial para que a visão estigmatizada sobre as práticas laborais, antes realizadas majoritariamente por plebeus e por escravos, pudesse ser revista e superada. Desde essa mudança de paradigma, o trabalho é visto como atividade que garante o progresso e a autossuficiência do homem, embora alguns ofícios, como as tarefas de cuidado realizadas por mulheres, ainda estejam suscetíveis à desvalorização e à invisibilidade. Nessa perspectiva, destacam-se a histórica disparidade de gêneros e a desigualdade social como entraves que subalternizam o sexo feminino na contemporaneidade. Eu não sei se vocês perceberam, mas os 2 desafios que eu selecionei no meu texto e que serão explanados, desenvolvidos posteriormente, foi desigualdade social e disparidade de gênero. Esses 2 argumentos eu retirei dos textos motivadores. Então uma dica que eu dou para os meus alunos é sempre essa. Leia com atenção os textos, eles apresentam caminhos argumentativos que você pode usar na sua redação, tá? E claro, você não pode ficar preso às ideias da coletânea e dos textos motivadores, você tem que extrapolá-las ao longo do seu texto, mas utilizá-las não tem nenhum problema. E como repertório, eu usei a Reforma Protestante, que ressignificou a noção de trabalho, né, ao longo da história. Contudo, eu fiz um contraponto aqui, as mulheres elas não recebem ainda a devida dignidade na prática de seus ofícios, principalmente esses ofícios de cuidado que ainda são invisibilizados. Então eu tentei pegar um repertório que se aproximasse mais especificamente ao tema. E no caso, esse repertório da introdução, ele se associa ao núcleo do tema trabalho, tá? Então vamos continuar, agora vamos ler o D1, em que eu vou desenvolver a questão da inequidade de gênero, da falta de igualdade entre os gêneros. Sob esse prisma, entende-se que os seculares papéis de gênero impossibilitam a valorização do trabalho de cuidado feminino no Brasil. Isso acontece porque, segundo Simone de Beauvoir, importante filósofa feminista, não se nasce mulher, torna-se mulher. Ou seja, o sexo feminino só se define a partir da adesão aos papéis sociais determinados pela cultura. Em vista disso, as históricas convenções de gênero, que prescrevem à mulher a mera reprodução da vida e a realização de cuidados domésticos, ainda persistem na cultura e impedem a devida remuneração e o compartilhamento das tarefas realizadas no ambiente familiar.
Consequentemente, o trabalho de cuidado, o qual inclui cuidar de crianças e de pessoas com deficiência, é visto como natural e intrínseco ao cotidiano feminino, o que reitera a tese da filósofa francesa. Assim, movimentos que almejam a igualdade de gêneros devem se mobilizar para impedir a persistente invisibilidade dos afazeres domésticos realizados pelas mulheres. Gente, como repertório sociocultural, nesse parágrafo, eu tentei escolher um repertório que se associasse ao núcleo mulher. Então eu trouxe aí a filósofa francesa Simone de Beauvoir, que já tinha sido mencionada uma vez no Enem, lá em 2015, quando caiu o tema, inclusive, da persistência da violência contra a mulher. Eu, como professor, me lembrei desse repertório por causa desse tema e eu aproveitei ele aí na minha redação. O que eu queria chamar a atenção nesse parágrafo é o seguinte: lembra que eu falei lá no início do vídeo que a gente tem que especificar a argumentação no Enem para não gerar lacuna de sentido? Pois é. Aqui, quando eu menciono o trabalho de cuidado realizado pela mulher, eu afirmo que esse trabalho de cuidado, ele inclui cuidar de crianças e de pessoas com deficiência. Essa é uma forma de eu especificar o argumento e não deixá-lo ali de forma genérica, de forma a abrir deixas, né, para eu perder nota, tá bom? Para além disso, eu coloquei aí na finalização do meu desenvolvimento uma forma de enfrentamento da invisibilidade. Por que eu meio que antecipei a proposta de intervenção aqui no finalzinho do meu D1? Eu fiz isso porque lá na frase temática tinha a palavra enfrentamento da invisibilidade. Aí eu pensei, não vou colocar só o enfrentamento na conclusão. Eu vou também colocá-lo aqui no desenvolvimento, porque vai que o corretor espera isso de mim. Foi um chute, né? Foi um palpite. Eu coloquei e deu certo. Eu fiquei com medo de apresentar só as formas de enfrentamento na conclusão, tá bom? Vocês podem notar também que eu coloquei bastante conectivo. Sempre que eu inicio o período, eu tento resgatar a ideia anterior para dar mesmo essa sequência, ampliar essa articulação textual, o que também é bastante valorizado no Enem, tá bom? Vamos agora ler o D2. Ademais, a marginalização das tarefas de cuidado performadas pelo sexo feminino se associa à permanência da desigualdade social. Articulada a esse contexto está a invisibilidade pública, conceito do psicólogo social Fernando Braga, que denuncia o apagamento social e psicológico que grupos economicamente vulneráveis sofrem na sociedade. Nesse sentido, o fato de as mulheres pobres e periféricas, maiores e menores de idade, ainda serem aquelas que desproporcionalmente investem seus esforços no diário trabalho de cozinhar e de limpar a casa, sem remuneração e visibilidade, ratifica a denúncia de Braga. Por conseguinte, é comum essas mulheres, muitas vezes submetidas à dupla jornada de trabalho, não só enfrentarem dificuldades para se qualificarem e para se dedicarem exclusivamente a trabalhos formais, mas também terem seu sofrimento psíquico invalidado. Eu havia dito que é necessário especificar esse trabalho de cuidado, né? Nesse meu parágrafo de D2, então, eu especifiquei afirmando que as mulheres investem esforços no trabalho de cozinhar e de limpar a casa. Essa foi a minha forma de especificar. E eu especifiquei até que mulher é essa, né? Que muito provavelmente realiza essas tarefas. Que são mulheres pobres, periféricas e independente de qualquer idade, né? Então, eu queria muito chamar atenção para isso, galera, para vocês tentarem fazer também nos textos de vocês. Argumentos específicos, mesmo que você explique o óbvio, mesmo que pareça um pouco assim, maçante, faça isso. O Enem quer o texto autossuficiente. É como se a pessoa não soubesse nada e você estivesse ensinando ela ali as informações a respeito do tema do zero, tá bom? Eu também queria chamar atenção para o meu repertório. Eu escolhi esse repertório para ele se ligar à palavra invisibilidade do tema. Então vocês vão notar que os 3 repertórios do meu texto, eles estão articulados à frase temática. Introdução, um repertório de trabalho, no D1 um repertório de mulher e no D2 um repertório de invisibilidade. Eu fiz isso para ampliar minhas chances de mostrar a autoria argumentativa, de mostrar uma tentativa ali maior de persuasão, né? E mostrar que os meus repertórios, eles não são aqueles coringa que dão certo para tudo. Não, são repertórios pensados para esse recorte temático. Então agora vamos para a leitura da conclusão. Gente, na verdade, eu inicialmente tinha escrito 2 propostas de intervenção para colocar no parágrafo conclusivo. Mas quando eu passei a limpo, eu percebi que não ia caber 2 propostas, então eu coloquei apenas uma proposta na intervenção. Eu gosto de colocar 2 propostas porque a gente escreve um D1 e um D2 com problemas distintos, né? Então é bom ter 2 propostas para resolver
os argumentos do D1 e resolver os problemas ali do D2. Só que não coube. Então vocês vão ver aí uma proposta apenas, tá? Foi mesmo pela falta de espaço. Vamos lá então. Logo, é imperativo que o sexo feminino tenha seu trabalho de cuidado valorizado. Para tanto, a sociedade civil organizada, a exemplo de grupos feministas, deve instruir amplamente sobre as diversas faces da desigualdade de gênero, pois ações educativas têm imenso poder transformador. Isso será possível por intermédio de palestras gratuitas e de rodas de conversas mensais em parques públicos e em centros culturais, a fim de mobilizar a sociedade para exigir a valorização do ofício de cuidado feminino. Dessa forma, a invisibilidade pública que acomete mulheres será amenizada, propiciando mais dignidade às atividades trabalhistas desse grupo, em conformidade à ética calvinista. Vocês podem notar que eu coloquei 2 detalhamentos para minha proposta de intervenção. Eu sempre fico com medo do corretor não ver um detalhamento, então eu sempre coloco 2. Isso é estratégia de texto mesmo minha. E eu geralmente retomo apenas um repertório, Geralmente eu retomo na conclusão o repertório da introdução. Mas esse parágrafo, como tinha ali um espaço ainda, eu pensei, vou retomar agora então outro repertório, retomar 2, para eu terminar ali exatamente no finalzinho da 30ª linha, tá? E foi esse o meu texto, eu espero que vocês tenham gostado. O rascunho, tá aqui, esse foi o rascunho que eu consegui digitar, e mostrar aí pra vocês o meu texto. Eu devo ter mudado alguma palavra ou outra na hora de passar limpo. Então, quando sair os espelhos, eu provavelmente devo fazer um outro vídeo, ou eu vou disponibilizar no meu Instagram para vocês fazerem download, tá bom? Quem quiser me seguir é murilo.redação lá no Instagram. E quem quiser também fazer algum curso online, solicitar correção de redação, tudo isso eu realizo, basta entrar em contato. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal e deixa aí nos comentários o que vocês acharam, qual foi a recepção de vocês em relação a esse texto, tá bom? Beijo, até mais!